Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para fazer um vídeo para poder te ajudar a entender melhor a como calcular a distribuição normal, né? Estamos passando por esse momento aí de quarentena, então estou preparando alguns vídeos para ajudar vocês aí nesse entendimento. Eu coloquei a apostila referente a esse assunto no portal e aqui eu vou explicar como que você vai trabalhar com a distribuição normal, que não é muito difícil. Você que é da engenharia, você que é do curso de ciências contábeis, né? São os alunos que estão passando comigo nesse período. Então eu vim aqui para poder te ajudar a entender melhor. A distribuição normal, a gente se usa esse gráfico, chamado gráfico de sino, para poder resolver. Então, esse gráfico, ele tem 0,5%, metade, né, 50% à esquerda da média e 50% à direita. Então, o barulho aqui está atrapalhando, né? A gente vai improvisando. Então eu tenho o gráfico de sino, como eu ia falando, nós temos 50%, aqui é a média, x barra, vocês já sabem disso das aulas anteriores. E aqui eu tenho 50% à esquerda, 50% à direita nesse gráfico, onde nós vamos encontrar a probabilidade dentro desse espaço aqui. A amplitude total é de 1, que é 50% para lá, 50% para cá, meio mais meio dá 1. Então a gente lê assim, ó, P, a probabilidade de X, quando o X é maior do que a média, é a direita, né? Tá aqui. E é igual a probabilidade de X quando o X está menor do que a média, que é aqui à esquerda, que é igual a meio. Então, se baseia nisso. Agora eu vou colocar um exemplo de como que como que a gente resolve o exercício. Vamos colocar aqui um exemplo.
Bom, o exemplo que eu vou passar para vocês é esse aqui. Vamos lá. Seja x a variável aleatória que representa os diâmetros dos parafusos produzidos por certa máquina. Vamos supor, então x é a nossa variável aleatória. Vamos supor que essa variável tenha distribuição normal com média de 2 centímetros. Então toda vez que tem um problema com distribuição normal, vem falando que a distribuição é normal. Então nós já sabemos que vamos ter que aplicar isso. A média x barra é igual a 2 centímetros. E desvio padrão, né? Nós sabemos que desvio padrão o que é da aula anterior, que é os desvios em relação à média, né? Pode haver interesse em conhecer a probabilidade de um parafuso ter um diâmetro com valor entre 2 e 2,05. Então, nós temos aqui o x como variável, temos a distribuição é normal, a média é de 2 centímetros, né? E o desvio padrão 0,04. Então, eu tenho x barra igual a 2 centímetros. O desvio padrão é 0,04 centímetros, ok? E a pergunta é, eu quero saber onde a variável vai estar nesse valor, entre o nosso P de x, né? O nosso P de x vai ter que estar entre 2 e 2,05. É isso aqui que nós vamos calcular, ok? Esse é o valor que nós vamos calcular. O nosso x tem que estar entre 2 e 2,05, ou seja, a probabilidade de um parafuso estar entre essas duas medidas aqui. Passar esses valores aqui para cima. Então a informação é o seguinte, eu tenho uma média que é de 2 centímetros, tenho um desvio padrão 0,04 centímetros e o que eu quero calcular, que é o nosso P de x, o nosso x tem que estar entre 2 e 2,05. Qual a probabilidade de acontecer isso? Bom, a fórmula de distribuição normal é o seguinte, eu tenho z, valor de x, e menos a média dividido pelo desvio padrão, ok? Essa é a fórmula para a gente resolver. O z é um valor que nós vamos buscar na tabela Z, que eu também já disponibilizei no portal para vocês. Então vamos lá. Eu tenho aqui que seguir essa fórmula. Ó, o x, primeiro vou fazer o gráfico para você entender melhor. Ó, o gráfico de sino. Aqui, essa parte central é a média, né? Então a média é 2. Aqui tem 2. O que está buscando é de 2 até 2,05, beleza? Então, 2 está aqui, 2,05 aqui. Então tem que estar nessa região, a nossa probabilidade vai estar dentro dessa região aqui, né?
vamos seguir a tabela, Z é igual, o X, 205, menos a média, que é 2, dividido pelo desvio padrão, que é 0,04. Tudo bem? Quando você resolver isso aqui, nós vamos encontrar 1,25. Veja bem, esse valor, você vai lá naquela tabela Z que eu disponibilizei no portal para vocês, a tabela Z, e vai procurar esse valor aqui, 1,25. Na coluna Z, você vai no valor 1. E nas outras colunas você procura o 25 aqui, ó. O 1 você acha na coluna Z. O 25, 1,2, né? Aqui, ó, 1,2 aqui. 1,2 na coluna Z. Então, você vai encontrar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o 13º valor, 1,2. E os 5, o que falta, né? Que 1,25 menos 1,2, vai sobrar o 0,5. O 0,5 você vai na coluna dele e traz até a coluna do 1,2, que é o 0,39,435. Então, 0,39,435. Na tabela Z, você vai achar o valor de 1,25. Então, você vai no 1,2, que é na coluna Z. E o 0,25 e o 0,5 você acha na 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima coluna. Na sétima coluna e encontra aqui o valor de 0,39,435. No encontro dos dois. Então, esse é o resultado. Multiplicando por 100 aqui, né? Nós vamos ter 39,43%. Este é o resultado final. Então, é dessa forma que a gente vamos calculando a probabilidade quando essa distribuição normal. Vamos para mais um exemplo. Minha calculadora está vindo lá na minha mochila. Então, primeira entrada lá. Bom, mais um exemplo agora, já sem um problema, estou querendo calcular, determinar a probabilidade de acontecer isso aqui, que o nosso x esteja entre menos 1,25 e 0, né? Então, novamente, fazendo o nosso gráficozinho aqui, ó, eu tenho que a média, aqui não vem formando a média, tá vendo? Quando vem formando a média, a gente usa a média como 0, ok? E quando também não vem formando desvio padrão, você coloca desvio padrão igual a 1, tá?
Isso aí é o padrão normal. Se não vir formando desvio padrão, você vai usar 1. E quando não fala também da média, você vai usar como 0. Então, como é 1,25 até 0, então é a esquerda, né? Negativo aqui, ó. 1,25 menos 1,25 está aqui, ó. Então, é esse valor aqui, essa probabilidade que nós vamos calcular. Então, veja bem, usando a formulazinha, né? Z igual média, o x, que é 0, menos, não, o contrário, né? A fórmula de Z é igual a x menos a média sobre o desvio padrão. Então, o nosso x é menos 1,25. A média é 0. E o desvio padrão é 1. Então, é claro que o valor vai dar menos 1,25. Daqui não é o resultado. Nós temos que ir novamente na tabela Z. Vamos procurar lá, menos 1,25 na tabela Z. Então, você vem aqui no menos 1,2, o 5 de novo vai achar o 0,39,435. A mesmo valor do outro exemplo. Multiplicando por 100, né? 39,43%. Esse é o valor final. Beleza? Vamos fazer mais exemplos. Tá aí, ó. Quero só 1,25, que aqui 0 é a média. Quero essa região. Usei a fórmula, que é essa aqui. Estou com desvio padrão igual a 1 e média igual a 0 quando não vem determinando. Uso a fórmula, vou para a tabela Z e chego nesse resultado. É sempre dessa forma que se faz. Mais um exemplo. Bom, agora é um exemplo diferente. A nossa probabilidade vai ter que acontecer entre menos 0,5 até 1,48. Vamos aqui no nosso gráfico para a gente entender melhor. Ó, isso aqui é que tem que ser fundamental aprender a montar o gráfico. Nesse caso, média 0 e desvio padrão igual a 1, que não vem formando. Então veja bem, eu quero calcular de menos 0,5, tá aqui, menos 0,5, meio aqui, né? Não quer dizer que é meio tudo 50% não. É menos 0,5 até 1,48, tá aqui, ó. 1,48. A probabilidade está entre esses dois valores. Então, ó, é isso aqui mais essa segunda área aqui, ó. São duas áreas para calcular agora. Então, eu tenho aqui a média é 0, né? 0. Então, eu tenho essa região até aqui mais essa região até aqui. Eu tenho que somar as duas para isso. Então, vamos calcular usando a fórmula para cada uma delas. São dois cálculos agora. Porque pela fórmula nós só temos como calcular x até a média, né? E a média está aqui. Então não dá para calcular daqui até aqui de uma vez não. Está errado. Não pode fazer isso. Você vai calcular daqui até aqui, que é a área 1, e vai somar com essa outra área aqui, que é a área 2. Então vamos usar a fórmula. O x aqui, menos 0,5, menos a média, que é 0, e o desvio padrão, que é 1, né? Vai dar menos 0,5, que é igual menos 0,5, não tem negativo aí, então você vai no 0,5 aí no Z, tabela Z, né? Agora na tabela Z,
e a gente acha o 0,19,147. 0,19,147 no 0,5 aí da tabela Z, né? Redondo. Agora vamos calcular a segunda parte aqui, né? Que é daqui até aqui, ó, da área 2. Então eu vou usar a fórmula de novo, Z igual o x 1,48, o x que é a nossa variável, né? Variável aleatória, menos a média que é 0 e o desvio padrão que é 1, então nós vamos ter 1,48. Vamos novamente para a tabela Z, e vamos encontrar aí no 1,4 na coluna 1,4 e chegando até no 8 aí, ó, 008. 0,43, 1,4 mais o 008. 0,43, 0,58. 0,43, 0,58. Ok? 1,48. 0,43, 0,56. 0,56. Então, multiplicando por, né? Eu tenho esse valor mais esse aqui. Agora, então, nossa probabilidade vai ser igual, nosso P de x aqui vai ser igual ao quê? O 0,19,147 mais 0,43056. Então, nós vamos ter num total 0,6221. 0,6221, que é igual a 62,21%, né? Fazendo aquela multiplicação no final por 100, nós temos 62,21%. Então, distribuição normal é dessa forma que se faz. Vou fazer mais um exemplo. Então tá aí, agora mais um exemplo que a nossa probabilidade vai variar de 0,8 até 1,23 e sempre fazendo o nosso gráfico de sino, né? Esse gráficozinho que é de suma importância para poder você saber onde você vai calcular, como calcular e de que forma que vai ser. Então, olha só, fazendo o gráfico aqui, nós vamos ter novamente a média é 0, porque não foi informado a média. O desvio padrão continua sendo 1 também. E agora eu quero de 0,8 a 1,23. Você observa que 0,8 é positivo, 1,23 também. Então, provavelmente, nós vamos ter isso aqui, ó. 0,8 é aqui, perto do zero. E 1,23 nós sabemos que é mais distante, né? Do que o 0,8. Então, olha só, a região que nós vamos calcular é essa aqui, de 0,8 a 1,23. Então, veja bem, nós não temos como calcular direto até aqui, a não ser se eu calculo até aqui, depois daqui até aqui e diminuindo. Da seguinte forma, olha só, se eu calcular de 0 até 1,23, eu tenho um valor da probabilidade daqui até aqui. Depois que eu calcular o valor de 0 até 0,8, ó, se eu diminuir essa probabilidade que eu vou calcular até 1,23,
da probabilidade que eu vou calcular de 0 até 0,8, vai sobrar o que eu preciso, ok? Então é dessa forma que se faz. Não tem como eu calcular de 0,8 a 1,23. Por quê? Porque nossa fórmula sempre está falando em média. Então a média tem que estar junto nesse momento. Então não tem jeito de eu calcular direto aqui. Você tem que fazer um cálculo daqui até aqui, fazer outro daqui até aqui. Depois nós vamos diminuir e encontrar esta diferença aqui, que é a probabilidade que nós estamos buscando. Então vamos lá. O primeiro passo, então, vamos resolver de 0 até 1,23. Vai ser 1,23, que é o nosso x, menos a média, que é 0, e desvio padrão, que é 1, vai dar 1,23. Vamos para a tabela Z aqui. Tabela Z, que é fundamental, né? Pode ficar tranquilo que vai ter na prova, né? Vai estar lá no trabalho, na prova, vai ter essa tabela Z. Se for trabalho, não. Trabalho você tem que acessar a tabela Z para fazer. Deu 39,065. 0,39065. Esse é o valor de Z. Tudo bem? No 1,23. 1,2 na coluna Z e depois no 0,03. Isso aí. Agora vamos para o segundo cálculo, que é até 0,8. Então Z vai ser igual a 0,8 menos o 0 dividido por 1 vai dar 0,8. Vamos lá na tabela Z procurar o 0,8, que é um valor redondo. 0,28,815. 0,28,815. Tudo bem? Bom, agora o que eu faço? Como eu quero esta região aqui, eu vou diminuir a maior dessa menor e eu vou ter a resposta. Então, o nosso P de x, a nossa probabilidade vai ser de que? Do maior, que é do 1,23, 0,39, 0,65 menos o 0,28,815. Então daqui eu vou ter a resposta que nós estamos procurando. 0,39,065 menos o 0,28,815. O total vai ser P de x vai ser igual a 0,1025. Multiplicando por 100, eu vou ter 10,25%. Esta que é a nossa resposta que foi pedido. 10,25%. Ok? É isso aí. Espero que esses exemplos estejam bem claros para vocês. Estarei no fórum hoje à noite, né, para poder tirar dúvidas com relação a essa matéria. Coloquei na apostila vários exercícios resolvidos e depois agora com todas essas matérias que nós estudamos, que foi a distribuição binomial, a distribuição de Poisson e também agora a distribuição normal, eu vou jogar um primeiro trabalho para que vocês possam fazer. Um abraço, fiquem com Deus.